Amém, amadas. Estou muito feliz de estar de volta depois de um tempinho aí um pouco afastada, né, das atividades, mas sempre firmes com o Senhor, sempre procurando ser abundantes na obra dele, porque sem ele não dá, né, gente? A verdade é essa. Nós vivemos dias tão difíceis, não é isso? E essa questão da correria do dia a dia, agendas cheias, muitos compromissos e tantas coisas para fazer, para resolver. Isso já se tornou algo tão arraigado em nossa sociedade, né? Nas nossas próprias vidas, que às vezes a gente falar que não está tendo uma agenda cheia parece até soar algo assim, como a pessoa não faz nada da vida, né? Tem todo o tempo do mundo para não fazer nada, né? Parece que de alguma forma a gente acaba se gabando de ter agendas tão cheias, de viver nessa correria, nesse turbilhão, enfim. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite, queridas irmãs, algo que o Espírito de Deus tem ministrado ao meu coração. Mas antes disso eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. E eu achei muito bom quando o pastor trouxe esse esclarecimento, né, do que é a paz de Cristo. Porque muitas vezes a gente usa essa frase, essa saudação, como um jargão, né? Como um termo do evangeliquez. E a paz de Cristo, amadas, tem um significado tão profundo, né? Porque nós éramos inimigos de Deus, através do pecado que entrou no mundo e do qual todos nós somos descendentes, né? Da raiz de Adão. E nós estávamos completamente separados, destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Mas através de Cristo, o Senhor, por nos amar de tal maneira, por amar o mundo, por amar as pessoas que Ele criou. Deus é um Deus de nações, né? Um Deus de povos. E Ele ama os povos, Ele ama as pessoas. E o amor dele é tão grande, a ponto dele enviar o seu Filho, para que nós pudéssemos nos voltar novamente a Ele, para que através de Jesus, nós que éramos inimigos de Deus, pudéssemos e possamos ser amigos de Deus e termos paz com Ele. Porque em Cristo a ira que pesava sobre nós pelos nossos pecados foi apagada. Nós somos justificados, nós nos tornamos amigos de Deus, filhos do Senhor. E podemos desfrutar de um relacionamento íntimo, pessoal, com Ele, com o nosso Criador. Foi para isso que Ele nos criou. E é isso, queridas, que dá significado, que traz propósito, alegria e descanso para as nossas vidas. Amém? Então, a paz de Cristo para todas vocês. E eu convido as amadas irmãs a abrirem a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até ao 13. Amém, queridas? Estão todas comigo aí? Então vamos à nossa leitura da palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 4, de 1 a 13. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, está se referindo a Gênesis, não entrarão no meu descanso,
Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amadas, esse texto bíblico, ele fala sobre a entrada no descanso pela fé. E no capítulo anterior, é sempre bom a gente entender o contexto. O autor ele está falando sobre a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Nós sabemos que Moisés foi um homem desde o ventre da mãe dele, separado por Deus com um propósito extraordinário, com o propósito de libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. E vocês conhecem muito bem essa história. Então, durante toda a vida de Moisés, ele foi preparado para aquele grande dia em que ele estaria de frente a Faraó, solicitando, requisitando a libertação do povo hebreu, para que pudesse guiá-los até a terra prometida, a terra que o próprio Deus havia prometido ao seu povo através de Moisés. E vocês sabem também, irmãs, que esse plano falhou. Falhou por conta da incredulidade, porque no verso 3 ele encerra, no capítulo 3, dizendo assim: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. E é por isso que no capítulo 4 ele inaugura trazendo essa conjunção, portanto. Portanto, ele nos faz olhar para o exemplo do povo de Deus, para o exemplo dos israelitas, que devido à sua desobediência, à sua idolatria, à sua falta de fé, não puderam entrar na terra prometida, não puderam entrar no descanso do Senhor, porque eles endureceram o coração para as palavras e para a promessa de Deus. E seus corpos ficaram como cadáveres expostos no deserto. É isso que fala o texto bíblico. E, posteriormente, Josué prosseguiu nessa missão como sucessor de Moisés, mas nós sabemos também que, a despeito de todas as conquistas desse grande líder, o povo também não entrou. Tanto que o texto fala no versículo 8, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. O que a palavra de Deus está nos mostrando aqui, queridas, é que nem Moisés e nem Josué, à exceção de 2 pessoas, entraram, foram capazes de conduzir o povo a esse descanso. E esse descanso que o texto bíblico se refere não é simplesmente um lugar geográfico. Não são, talvez você esteja sonhando com férias num resort, numa pousada, no hotel fazenda,
ou viajar um pouco, ir para a casa dos parentes no interior, uma prainha, né, gente? Uma prainha, que saudade de uma prainha, como diz a Juju. Enfim, não é um lugar físico, não é um lugar geográfico, onde nós saímos da nossa casa, deixamos a nossa rotina do dia a dia para espairecer um pouco a cabeça. Coisa que nós tentamos fazer há 2 semanas atrás, né? Tiramos aí uma semaninha de férias para dar essa espairecida, porque nós precisamos disso, isso é importante. Mas esse descanso que o Senhor fala aqui através do autor bíblico é o descanso eterno. É esse descanso que o Senhor tem preparado para nós, né? Porque nós sabemos que quando estivermos com Cristo, não haverá mais nada das coisas que hoje nos consome, que nos desgasta, que nos causa dor, que nos faz chorar. Porque lá nem o choro está autorizado a entrar. No céu não haverá pranto, não haverá dor, não haverá ranger de dentes, não haverá doença, não haverá coronavírus, irmãs. O céu vai ser uma maravilha que Deus tem preparado para nós. Então é referente a esse descanso aqui, que o povo de Deus não entrou, prefigurando o descanso que haveria de vir para cada uma de nós, através de Jesus Cristo. E por isso que Hebreus, toda a tônica dele, todo o fio condutor dessa epístola maravilhosa, é a supremacia de Cristo, a superioridade das obras de Cristo, porque nele está tudo consumado. Glória a Deus, Dona Marcília, por isso. Jesus já fez tudo e por isso nós podemos entrar nesse descanso que ele tem para nós. É um descanso eterno, sim, mas é um descanso aqui e agora. Meus queridos, descansar é um princípio bíblico. Vejam, no próprio texto que nós acabamos de ler, fazendo menção a Gênesis 2:2, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E eu acredito que nenhuma de nós consegue imaginar o nosso Deus num macacão de obras, de um construtor, de um empreiteiro, cansado, escorrendo suor, mesmo porque nós sabemos que Deus, ele é espírito, ele não tem um corpo físico, né? E cansado das suas obras, já cansado de tantos barris e barris imensos de água para encher os mares e os oceanos, cansado de tanto ter... como é que fala, gente, que negócio de pintor? O rolo de pintura, né? Pintando o céu de azul, colocando as nuvens, salpicando, e Deus se viu cansado e precisou descansar. Claro que não é isso. O que a palavra quer dizer aqui, melhor, mais do que isso, o que a palavra quer nos ensinar é o princípio bíblico acerca do descanso, porque o próprio Deus descansou das obras que fizera. E como que nós devemos viver isso na prática? Tirando um dia da semana, e nós entendemos, né, nós não vamos entrar aqui nessa discussão teológica, não é o nosso objetivo, que esse dia é o domingo, é o dia do Senhor, é o dia que o Senhor foi ressurreto. Então o domingo é o primeiro dia da semana, a semana não começa na segunda, ela começa no domingo, porque domingo é dia do Senhor, é dia de adoração, é o dia em que nós nos consagramos de uma maneira especial para estarmos mais conectados a Ele, seja através da Assembleia dos Santos na igreja, reunidos como estamos aqui agora, reunidos em torno da palavra, reunidos em torno dos louvores, adorando, bendizendo, orando, porque é isso, amadas, que faz diferença nas nossas vidas. É isso que minimiza o peso, o cansaço que nós carregamos durante toda a semana. E é claro que isso não deve ocorrer apenas no domingo. O domingo nós reservamos de uma maneira especial para que possamos nos dedicar exclusivamente ao Senhor. Mas durante todos os dias nós podemos e devemos ter esse tempo de descanso em Deus.
Sim, amadas, nós estamos aqui para trabalhar, para produzir, para ser úteis, né, para ajudar o próximo. Nós temos nossas casas para cuidar, nosso marido para cuidar, nossos filhos, né? E é bem verdade que nesse tempo que nós estamos vivendo atualmente, isso se tornou ainda mais forte, sobretudo para nós mulheres, que tivemos nossa rotina assim alterada de uma hora para outra, de uma maneira devastadora, sem sequer tempo de nos prepararmos para isso, né? E os reflexos dessa crise nós vemos, inclusive, e vemos em muitos aspectos, né? Nas próprias famílias, na sociedade, a intolerância das pessoas, a desconfiança. E essa crise também chegou no judiciário, que é onde eu trabalho, né? Então, nós temos nos deparado com uma carga de trabalho pesadíssima. Pesadíssima. Minha colega Cláudia está aqui conosco e ela pode confirmar isso que eu estou falando, né? Nós nunca vivemos um momento tão difícil, porque as crises que originaram por conta dessa pandemia acabam, muitas delas, desaguando na justiça, né? Então, não tem sido fácil para nós, servidores, né, do judiciário, e para muitas pessoas, muitas categorias que foram atingidas, né, com essa crise. E eu tô falando isso porque muitas pessoas me perguntam: Lara, como que você dá conta? Isso é uma pergunta muito recorrente, amadas, sabe? Como que você dá conta de trabalhar do jeito que você trabalha, numa posição de tanta responsabilidade, onde você é tão exigida, sendo esposa de pastor, né, com tantas demandas da própria igreja, sendo mãe de 2 filhos? E, amadas, a resposta é uma só. Eu tenho encontrado descanso no Senhor. É Ele, é só através dele. Sim, é verdade, ó, a Cláudia está confirmando aqui. É só no Senhor, amadas, que nós encontramos descanso. Mas anime-se, queridas, porque, como diz lá no versículo 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Os israelitas falharam. Eles não entraram no descanso do Senhor, outrora representado pela terra prometida, por uma porção geográfica de terra, uma terra boa e abundante, que iria amenizar os sofrimentos, os problemas dele, com a agricultura, com a lavoura, com os ataques dos inimigos. Seria uma terra de muita fartura e abundância. Eles não entraram. Mas ainda há uma oportunidade, ainda há um descanso para o povo de Deus, como diz no verso 9. E prosseguindo no versículo 11, diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Amadas, muito do que está na Bíblia referente ao Antigo Testamento é para nos mostrar, como diz lá em 1 Coríntios 10, é para servir como exemplo para nós, para que nós que hoje temos uma revelação muito mais abrangente acerca do próprio Deus, acerca da sua palavra. Cristo veio já, queridas. Cristo é a plenitude da glória de Deus. Hoje nós temos a revelação plena do Senhor. Mas ele deixa na sua palavra muitas advertências para que não incorramos nos mesmos erros que o povo de Deus cometeu no passado. E como que nós podemos fazer isso? Aparentemente parece até uma contradição, né? Esforçar para entrar no descanso. Então você tem que fazer força para descansar. Não sei se você já teve essa experiência. Tem horas que a gente está tão cansado, tão agitado, com a mente tão atribulada, que até para dormir a gente tem que fazer força para dormir, né? A gente não consegue simplesmente relaxar. A cabeça fica ali a mil pensamentos, né? Rotação, RPM aí, e a gente não consegue descansar. Mas então nós precisamos nos esforçar. Mas como que nós vamos nos esforçar? Aí vem em seguida, no verso 2. Parece até que está totalmente deslocado, né? Mas não existe nada deslocado na palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita, é a lei perfeita do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz.
e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aí ele conclui dizendo que não tem ninguém, nenhuma criatura, né, que não seja manifesta na sua presença, porque todas as coisas estão descobertas. Queridas, a palavra de Deus, amados irmãos, ela é um espelho. Sim, ela é um espelho que quando nós olhamos para ela, nós vemos quem nós somos. Nós vemos o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos débeis, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos desobedientes, o quanto nós somos teimosos, orgulhosos. Nós vemos todas essas mazelas que atingiram em cheio a nossa estrutura por conta do pecado. Mas a palavra também nos revela a graça de Deus. Então ela é um espelho de dupla face. Nós olhamos para a nossa miséria, mas nós contemplamos a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. E é essa palavra, queridas, que nos fortalece. É essa palavra que nos ajuda a discernir os pensamentos. E eu faço aqui uma pausa para dizer para vocês que muitas vezes nós estamos fisicamente cansadas, né? O serviço de casa, o vai e vem, tantas coisas para fazer, isso nos cansa, isso nos exausta. Eu até fiquei chateada porque eu não queria cozinhar. Não queria, eu estava cansada, sabe? Você não aguenta nem pensar que você tem que ligar o fogão para fazer alguma coisa. Então eu queria assim, sair pro restaurante, né? Pedir um iFood, qualquer coisa assim e tal. Mas eu não fui atendida na minha pretensão, né? Aí a gente fica com as nossas birrinhas, fiquei meio emburrada. E os motivos que não levaram ao atendimento da minha pretensão eram mais do que legítimos, então só me restou pedir perdão ao Senhor pelo aquele meu comportamento tão infantil, aquela birrinha, né? E preparar um almoço gostoso para minha família e louvar o Senhor. E quando, queridas, nós somos expostas à palavra de Deus, à presença dele, quando o Espírito Santo de Deus ele está vivificado em nossas vidas, na nossa mente, ele traz discernimento até das coisas corriqueiras. Ele nos dá orientação de como fazer como organizar melhor as nossas rotinas. E isso faz toda a diferença, porque muitas vezes nós estamos exaustas, desgastadas, exauridas, porque não planejamos as nossas rotinas, as nossas atividades, não planejamos a alimentação da família, que é algo que demanda tanto de nós, sobretudo. Não que os homens não possam cozinhar, eles podem e devem cozinhar. Aliás, tem muitos homens que dão um banho em muitas mulheres, né? São verdadeiros chefes de cozinha. Mas então, amada, nós precisamos dessa exposição à palavra de Deus. Hoje tem se falado muito, né, que a gente tem que ter vitamina D, tem que expor os membros, os membros longos, né, os braços, pernas, enfim, para o sol, para a gente absorver a vitamina D, que já era importante e depois do coronavírus se tornou mais ainda. É um meio de resistência. E eu faço essa analogia em relação à exposição à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos trazer discernimento das situações, é a palavra de Deus que vai nos fazer repensar algumas atitudes, é a palavra de Deus que vai nos fazer compreender por que o nosso filho adolescente está agindo daquela maneira, que vai nos dar meio de chegar até o coração dele. Porque, queridas, como eu comecei falando aqui agora há pouco, o cansaço físico ele é real, ele existe, mas ele é facilmente resolvido. Né? Nada como uma boa noite de sono, um tempo aí, um fim de semana, a gente consegue descansar. Mas o desgaste emocional, que muitas vezes advém de problemas familiares, de problemas no trabalho, né? De situações mal resolvidas, que consomem o nosso emocional, esse desgaste ele é terrível, porque ele não nos abandona. Você pode dormir e acordar e vai estar lá
aquele sentimento, aquela ansiedade, aquela angústia. Mas à medida que nós nos alimentamos dessa palavra, e hoje eu coloquei lá no meu post, no post lá no Instagram, né? Alimente-se da palavra. Ela vai trazendo o discernimento correto acerca das situações que nós estamos enfrentando. Ela vai fortalecendo o nosso espírito. Ela vai nos dando caminhos, soluções, porque nós passamos a agir, a enxergar as situações com mais sabedoria. E a sabedoria, ela vem do alto. Ela vem da palavra do Senhor, do temor do Senhor. E ela aumenta a nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E foi por conta da incredulidade que o povo de Deus não entrou no descanso. E através da palavra de Deus, a nossa fé é fortalecida para que nós possamos entrar e usufruir desse descanso. Aliás, queridas, é o próprio Jesus, né, que nos convida. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa foi até a palavra no nosso chá evangelístico sábado, né? A missionária trouxe uma meditação sobre esse texto em Mateus. É o próprio Cristo que faz o convite, porque Ele é o descanso. E é Ele próprio que nos convida para entrar nesse descanso. E queridas, e se nós negligenciamos isso no nosso dia a dia, aí sim, há pouca esperança, porque nós vamos sucumbir ao cansaço, seja físico, seja emocional, e nós não vamos receber do Senhor esse renovo que nós tanto precisamos e que Ele é especialista em nos conceder, como diz lá em Jeremias 31, 25, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Em Isaías 40, 29, assim diz a palavra de Deus, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. E por fim, Salmo 91, 1 e 2, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Você tem descansado à sombra do Altíssimo? Amadas, é muito bom nós podemos ter um período de descanso, de férias, ir para uma sombra literal, debaixo de um coqueiro de preferência, né? Isso é tão gostoso, nos faz tão bem, um tempo com família, mas o nosso verdadeiro descanso, porque passadas as férias, a gente vai voltar para a rotina, né? Igual eu tirei uma semana de férias, quando eu voltei, tudo como antes, né? Nada mudou, o trabalho tá aí para a gente trabalhar mesmo, e assim, muitas pessoas falam, né, usam isso como um jargão até, que nós estamos aqui para trabalhar mesmo, que descanso é só no céu. Eu discordo dessa afirmação. Eu creio sim que o descanso pleno, absoluto, como nós falamos, né, sem dor, sem desgaste, sem tristeza, sem choro, esse sim vai ser no céu, né? E não vai ser aquele descanso que a gente vê nas histórias infantis. Bom, eu pelo menos imagino que não, né? Eu creio que será algo muito mais dinâmico, muito mais surpreendente, porque a nossa mente não consegue imaginar, né? A gente não consegue nem arranhar um milésimo da mente de Deus. Quem conhecerá a mente do Senhor? Né? Não vai ser aquele descanso da gente ficar nas nuvenzinhas lá igual os anjinhos tocando harpa, só assim de boa, a vida inteira sem fazer nada, né? Eu creio que Deus tem muito mais para nós, mas eu creio que há um descanso físico, sim, mental e emocional para nós hoje. A gente não está aqui, não é só para ralar, descansar, e trabalhar, não, queridas. Sabe por quê? Porque o nosso propósito principal neste mundo, o motivo pelo qual o Senhor nos criou, é para adorá-lo.
E quanto mais nós o adoramos, olha só como tudo vai se encaixando, né? A gente está voltando ao início da palavra. Quanto mais nós adoramos o Senhor, mais Ele se revela para nós, mais entendimento nós temos de quem Ele é, mais nós depositamos a nossa confiança nele. A gente não confia numa pessoa que a gente não conhece. Você confia em uma pessoa? Você entregaria, deixaria seus filhos sozinhos com a pessoa que você não conhece? Né? Nós não confiamos, mas quanto mais nós conhecemos o Senhor através da adoração, por isso a importância desse princípio. Vejam a sabedoria do nosso Deus. Ele quis dizer que Ele próprio descansou para dizer a mim e a você: vocês são minhas criaturas, eu os fiz, eu sei que vocês precisam disso, porque senão vocês vão ser consumidos pela correria do dia a dia, porque com o pecado agora o trabalho se tornou, não um trabalho, né? O trabalho é uma bênção, mas é com muito suor, é com muito esforço, é fazendo força mesmo, né? É, como diz, matando um leão por dia, né? É desse jeito, quer você trabalhe fora ou dentro de casa, é trabalho do mesmo jeito, né? Mas então, queridas, é esse descanso que o Senhor tem para nós. E à medida que nós nos apropriamos dessa promessa e seguimos com fé, sem incredulidade. No capítulo 3, o autor ele fala sobre o perverso coração de incredulidade que nos afasta do Deus vivo. Que não haja em nós esse coração perverso de incredulidade, queridas. Que nós possamos confiar, crer inteiramente no Senhor, nas suas promessas, porque através de Cristo nós temos um descanso, nós temos um lugar, como nós ouvimos nessa música que introduziu este encontro, um lugar de descanso, e este lugar é no Senhor. Devemos trabalhar, devemos nos esforçar, devemos tentar ter vidas úteis, produtivas, né? Não sermos preguiçosos, insolentes, negligentes com o que o Senhor tem colocado à nossa mão. Seja o trabalho na sua casa, seja o trabalho fora de casa, né? Que possamos fazer isso com todo zelo, com toda diligência, mas sem deixarmos ser consumidos por isso. Aí você pode falar: Lara, mas chega fim de semana, eu já estou tão cansada, eu já estou tão acabada que eu não consigo nem abrir a Bíblia. Tem dia que eu não consigo nem ir para a igreja, de tão cansado que eu estou. E agora eu sei que tem uma turma que está achando muito bom aí essas lives, né? Porque não precisa nem ir para a igreja para adorar o Senhor. Mas, queridos, não deixemos de congregar. Esse texto está no próprio livro de Hebreus que nós lemos. É desejo do Senhor, Deus está formando uma família que se ajunta para louvá-lo, para adorá-lo. E o pastor Helder fala algo que é muito verdadeiro. Muitas vezes a gente vai para a igreja sem vontade de ir. Vocês acham que isso acontece com vocês? Isso acontece comigo também, né? Nós somos humanos. Mas o fato é, nós nunca voltamos da mesma maneira que fomos. Porque na presença de Deus há delícias perpetuamente. Na presença do Senhor tem descanso, tem renovo, tem alegria, tem esperança. Então, queridas, não se deixe vencer por essa desculpa, porque se você está agindo dessa maneira, o mundo já te venceu. Você está indo conforme o curso do mundo. Você está simplesmente trabalhando, e é isso que o mundo, que esse sistema tão desenfreado quer impor a nós. Trabalhem muito, estejam muito ocupados para que não sobre mais nenhum tempinho para vocês cumprirem o propósito principal pelo qual vocês foram criados, que é adorar e bendizer o seu Criador. Então rejeite isso, queridas. Cobre ânimo no Senhor. Como nós vimos aqui, Ele restaura o exausto e sacia o enfraquecido. O Senhor tem águas vivas para nós. Se você está com sede, beba dessa água. Se você tem fome, se alimente desse pão da vida. E você encontrará descanso para a sua alma. É assim, queridos, que nós prosseguimos. É assim que nós vivemos, cada dia. Nos cansando e descansando no Senhor,
na sua palavra e nas suas promessas, através de Cristo, o nosso sumo sacerdote, através de quem nós temos livre acesso a esse descanso. Deus abençoe as nossas vidas. Eu quero orar mais uma vez e nós vamos encerrar este momento ouvindo mais uma canção. Senhor, graças te damos, Pai. Tua palavra é poderosa, Deus. Como nós lemos nesse texto aqui hoje, nessa meditação, ela é capaz de penetrar na nossa alma, discernir pensamentos, Senhor. Oh Deus, obrigada por esta riqueza da tua palavra. Obrigada, Senhor, pela riqueza da tua promessa de descanso, Senhor. Porque nós sabemos que, apesar do povo antigo não ter entrado, ainda há um descanso para todos aqueles que se achegam em ti, para todos aqueles que depositam no Senhor a sua confiança e a sua esperança. Oh Deus, que cada um que nos ouve nesta hora possa receber um toque do teu Espírito, possa receber o renovo, possa receber o encorajamento e possa aprender, Senhor, a descansar em ti. Glórias te damos, louvado seja o Senhor.